Muito bem, estamos mais uma vez em Zacarias. Nós voltamos para Zacarias na última aula. Demos uma olhada panorâmica no capítulo 9 para a gente ter um contexto melhor, porque nós queremos hoje dar nossa atenção para o versículo 9, capítulo 9, versículo 9 de Zacarias. É um texto bem conhecido, mas geralmente quando nós conhecemos um texto assim, a gente conhece o texto isoladamente. Então, por isso que a aula passada é muito importante. Se você está assistindo essa aula sem ter assistido a anterior, acho que seria muito importante ter uma visão do contexto desse capítulo, porque a gente pode olhar para esse versículo tão conhecido que fala do Messias e é uma profecia que foi cumprida de uma forma muito literal, né? Jesus montado num jumentinho, entrando em Jerusalém. Então foi uma profecia fantástica, uma das profecias mais explícitas e mais claras de Jesus e também especificamente da primeira vinda de Jesus, porque nós devemos sempre lembrar que tem muitas figuras, muitas alegorias. Você pode encontrar Jesus em todo o Primeiro Testamento, nas histórias, nas profecias, nos Salmos. Assim, a gente encontra Jesus em tudo, mas tem poucas profecias muito explícitas, muito claras. Não temos muitas profecias a respeito de Jesus que a gente possa identificar, assim, isso aqui é uma profecia. A gente vê figuras, por exemplo, Abraão oferecendo Isaac, mas ali não era, assim, não está ali explícito, agora Abraão, você vai pegar Isaac, porque um dia eu vou mandar meu filho. Não foi claro, Abraão não tinha uma ideia do que estava acontecendo, e assim muitas outras. E tem profecias que vão falar assim, a maioria das profecias no Primeiro Testamento vão visualizar, vão vislumbrar mais a segunda vinda do que a primeira. E às vezes vai junto, né? Aqui em Zacarias 9 nós temos essa profecia do versículo 9 que fala da primeira vinda muito claramente, mas já no versículo 10 já começa a falar da segunda vinda do reino eterno, de Jesus governando. Então, isso acontece também em Isaías 9, um outro exemplo muito bom, que ele fala de um menino que nasceu, então claramente a primeira vinda, mas já fala sobre o governo nos ombros dele, que do aumento do governo não vai ter fim, que ele vai reinar sobre tudo. Então, eles viam muitas vezes ou as duas vindas quase junto, né, numa mesma visão, ou especificamente, como Daniel 7, na visão dele, não tinha nada a ver com a primeira vinda. Ele viu o Filho do Homem vindo nas nuvens de glória, é a segunda vinda direto. Ou muitas outras profecias que falam de que virá alguém, um descendente de Davi, para reinar no seu trono, para libertar, para trazer o reino sobre toda a terra. Enfim, muitas profecias, ou explícitas ou um pouco encobertas, mas falando a respeito da segunda vinda. Então, esse versículo que nós vamos examinar hoje fala especificamente sobre a primeira vinda. Então, não é muito comum ter uma profecia tão clara assim, e não é tão comum a gente ver assim algo assim, muito claro sobre a primeira vinda. Então, vamos orar para que agora assim, a gente precisa lembrar, eu vou até relembrar o que nós vimos sobre o capítulo 9, só para a gente lembrar que o que essa profecia vem no meio de uma revelação, e a gente precisa entender esse contexto. A gente não pode realmente entender a primeira vinda sem entender todo o contexto e tudo que Deus estava fazendo em toda a história antes da primeira vinda, e especificamente nesse capítulo. Senhor, nós sabemos que realmente a melhor, maior coisa que já aconteceu na história foi a tua primeira vinda, foi a encarnação, foi o Senhor ter vindo aqui entre nós. É algo que até hoje
por mais que, infelizmente, tenha se tornado uma coisa comum. A gente sabe que o Senhor veio, a gente sabe que o Senhor morreu na cruz, e isso às vezes tira a nossa admiração, nossa reverência, a nossa meditação de realmente admirar o Senhor, admirar o que o Senhor fez, ficar deslumbrado, ficar atônito diante daquilo que o Senhor fez e também diante daquilo que o Senhor vai fazer. Então, ó Deus, pedimos que essa revelação que o Senhor deu para o profeta Zacarias, 500 anos antes da primeira vinda, e já olhando para a segunda vinda, mas com algo tão especial, tão profundo a respeito da primeira vinda, e nós já estamos 2000 anos depois da primeira vinda, mas nós não podemos entender a segunda vinda sem entender a primeira. Por isso nós nos colocamos diante de Ti e queremos que o Senhor traga para nós realmente uma compreensão, assim como o Senhor deu de uma forma limitada naquele tempo, porque eles não conseguiam entender as duas vindas, eles também tinham muita dificuldade em entender toda a plenitude do Teu plano. Nós também, apesar de estarmos num momento na história que sabemos que o Senhor veio, sabemos de muitas coisas que eles não sabiam, mas nós também ficamos muito limitados por causa da nossa visão humana, por causa das nossas limitações também humanas, que nós possamos realmente ter a Tua capacidade, que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que a gente possa não entender na lógica em si, mas realmente vislumbrar algo tão precioso que o Senhor mostrou aqui. Pedimos com muito desejo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, só quero lembrar desses 7 pontos aqui para a gente entender. Nós vamos falar sobre o terceiro aqui, que é a vinda do rei em humildade, mas só para a gente relembrar, assim, que essa revelação, essa profecia sobre Jesus, sobre o rei, em um versículo. Vamos ler esse versículo 9, só para a gente começar a ficar entusiasmado com essa nota, porque ele começou falando do juízo, de como Deus vai derrubar os reinos humanos, mas ele fala no versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Então, a gente não sabe se Zacarias estava tendo uma visão. Será que ele viu o rei montado no jumentinho? Não sei, ele não fala de visão aqui. Mas ele dá esse quadro, ele pinta esse quadro pintou para o povo dele naquela época, mas está aqui para nós. Um quadro tão maravilhoso no meio de um capítulo que tem boas promessas, não é um capítulo falando de coisas ruins em si, mas tem essa coisa de juízo. Então vamos lembrar, ele começa com queda de reinos humanos. Vimos que isso fez um paralelo, foi algo que Alexandre o Grande, quase 200 anos depois dessa profecia, ele cumpriu essa sequência, né, conquistando essas cidades da Síria, depois Tiro e Sidom, e depois as cidades dos filisteus. Então ele descreve essa progressiva queda de vários impérios. Todos pertenciam ao Império Persa antes de Alexandre, mas eram fortalezas, eram reinos, eram províncias, e Alexandre foi conquistando uma província ou uma região após outra. Mas assim, a coisa principal nisso, nós falamos um pouquinho na aula passada, é que a ênfase é que Deus, quando Ele fala do dia do Senhor, quando Ele fala que Ele vem para mudar as coisas, para estabelecer seu reino, Ele sempre precisa falar que para vir o reino de Deus, assim como naquela época, como aqueles reinos que Daniel viu em toda a história humana, para ter um outro reino, precisa esse novo rei, essa nova potência, precisa derrubar, precisa conquistar os reinos anteriores.
Então a primeira coisa que ele fala, queda de reinos humanos. E depois no versículo 8, depois ele falar assim de todos esses reinos que vão cair, ele fala que Deus fala, né, que ele vai se acampar ao redor da sua casa contra o exército, para que ninguém passe nem volte, assim, Jerusalém, o povo de Deus, a casa de Deus, não vai ser mais assim, vem um e domina, vem outro e domina, vai passando de reino em reino, vai tendo que se submeter a todos esses governos humanos. Não, chega, né? Eu vou me acampar ao redor da minha casa e não vai ter mais essa sequência de outros reinos dominando. Não passará mais sobre eles o opressor, pois agora vejo isso com os meus olhos. E essa frase significa que Deus está falando, agora eu vou vigiar, agora eu vou cuidar. Eu estou olhando para o meu povo, para a minha casa, para o lugar onde eu vou morar, e vou proteger. Deus faz isso quando ele tem segurança de que o povo dele é povo dele, não pertence a a um outro reino humano, né? Nós temos visto isso tanto não só em Israel, na história antiga, mas estamos vendo já esses 2000 anos na história da igreja, do cristianismo. Nós vemos quanto que vai passando de um tipo de reino, de um tipo de domínio, de um tipo de situação, e não é o reino de Deus. Mas quando Deus prepara, quando Deus vai levando a esse ponto, então realmente vai ser o reino dele, ele vai proteger para valer, porque vai ser o lugar onde o reino dele vai prosperar. Ele não quer que um reino humano tome o lugar, substitua o governo de Deus. Ele não quer que a terra seja mais uma vez oprimida, os povos da terra, que não sejam mais oprimidos, que não sejam mais dominados por governos que não vêm de Deus e que não zelam pelo bem-estar. Então, ele fala sobre toda essa situação. E eu só quero, porque a gente deu essa introdução na última aula, mas como agora nós vamos nos aprofundando em alguns aspectos, então tem toda essa progressão que nós vimos, não vou repetir isso agora, vai ser assunto de outras aulas, mas depois que o rei vem em humildade, ele fala sobre os cativos, como ele vai, esse rei que vem em humildade vai trazer um governo de paz, no versículo 10, ele vai anunciar paz às nações, isso é o reino de Deus, a única vez, o único momento em que vem realmente paz para as nações, para o mundo todo, é quando Jesus for governar. Não vai ter paz. Em Tessalonicenses, Paulo fala assim, o povo vai falar paz, paz, mas não vai ter paz, vai ter mais guerra. E a gente tem visto isso sempre, depois da Primeira Guerra Mundial. Essa foi a guerra que vai acabar vai ser a última de todas as guerras. Não, dentro de poucas décadas veio a Segunda Guerra Mundial. E o mundo nunca ficou sem guerra. A gente não teve mais uma guerra mundial, mas teve uma sucessão de guerras ao longo das décadas depois da Segunda Guerra Mundial. Então tem Nações Unidas, mas não tem paz. O homem não consegue estabelecer a paz. Mas ele fala sobre como ele vai trabalhar para que isso aconteça. Né? Os versículos 9 e 10 fala sobre a vinda do rei, fala sobre o que ele vai fazer, mas depois, até o final do capítulo, ele vai explicando o que ele vai ter que fazer para que o rei possa vir. Assim, a sequência não estava muito clara, acho que nem para Zacarias, mas assim, o que a gente percebe é que essas coisas que ele descreve no restante do capítulo são Deus libertando cativos, mas tornando esses cativos prisioneiros da esperança, porque eles têm que esperar a vinda do rei. Ele tem esse plano de eliminar as armas e ele vai começar a fazer isso
com o seu povo Israel, mas isso é algo que a gente não sabe exatamente como vai acontecer com a nação de Israel, mas o que ele está dizendo, assim, eu vou tirar as armas convencionais, eu vou tirar a capacidade deles. Isso não está acontecendo com Israel hoje, que eles estão cada vez mais capacitados, com armas mais letais, mais tecnológicas, e a igreja sempre fazendo um paralelo. A igreja hoje está tentando lutar de par a par com os sistemas políticos. Nós temos uma igreja que está usando as mesmas armas, as mesmas táticas, assim como a gente tem visto muitas vezes com instrumentos para crescer a igreja. Então, usa marketing, usa estratégias humanas, usa meios de fazer concorrência com outras igrejas, a nossa é melhor, enfim, tem tantas armas que a igreja usa no seu crescimento, mas hoje nós estamos vendo a igreja usando as armas políticas, usando redes sociais, do mesmo jeito que as pessoas que não conhecem Jesus usam. Então, nós estamos vendo armas muito humanas, e o reino que seria representante do reino de Deus tentando ser como outros reinos. Nós queremos um rei como os outros povos e nós queremos lutar, fazer guerra como os outros povos. E veja quantas vezes na história de Israel Deus quis ensinar. Surgem guerras, né? Houve vários ataques, várias guerras, mas em cada guerra que Deus estava presente mesmo, já houve guerras com Israel que Deus não estava intervindo, mas quando Deus intervém, era uma guerra diferente. Os 300 de Gideão, a guerra de Josafá, o rei Asa, o próprio Davi perguntando como é que o senhor quer que faça. Então, são maneiras diferentes, especialmente aquelas intervenções quando o povo nem precisou lutar. Os 300 de Gideão tocaram as trombetas e os inimigos foram se matando entre si. Então, a guerra de Deus é uma guerra que não usa armas convencionais. Então, ele fala sobre isso e ele fala, eu vou preparar meu povo como instrumento de guerra, não usando as armas naturais. E a vitória final. Então, esse é o plano geral do capítulo. E eu vou só chamar a atenção nesse primeiro item da queda de reinos humanos, para ficar bem claro assim, que quando ele fala, eis aí, vocês podem se regozijar, vocês podem celebrar que o seu rei está vindo, vamos lembrar, então vamos olhar assim, nesses primeiros versículos, quais são os aspectos, o que Deus pensa sobre reinos humanos. E eu quero lembrar, falei isso acho que na última aula, mas eu quero deixar esse ponto muito enfático, que os profetas e o povo, os reis, o povo de Israel, de maneira geral, na antiguidade, antes da vinda de Jesus, eles viam os outros povos como inimigos. Eles, assim, a visão principal que eles tinham do Egito, da Síria, da Babilônia, da Síria, que ficava perto ali, Moabe, enfim, Edom, todos os povos em volta, eles sempre viam esses povos como inimigos. E muitas vezes eles agiam mesmo como inimigos. Mas o chamado de Deus para o povo de Israel, para Abraão e para seus descendentes, era de ser uma bênção, um caminho de bênção, de salvação para todos os povos. Isso aqui nós mostramos que isso está aqui nessa profecia, mas mesmo Zacarias, assim, da maneira que ele conseguia transmitir, ele não dá muita ênfase para isso. Ele mostra mais a questão de como esses reinos vão cair. E é uma verdade que os reinos humanos precisam cair. Mas isso não significa que Deus não ame as pessoas. A gente sempre fala, a gente tem que odiar o pecado, mas amar o pecador. Todo mundo repete isso. Mas quando nós estamos vendo hoje, assim, as pessoas cristãs odiando as pessoas que defendem um pensamento diferente.
E quantas guerras religiosas, quantas divisões na igreja, quantas atitudes. Temos guerras de séculos entre protestantes e católicos, tem entre tradicionais e pentecostais, e entre aqueles que fazem divisão, que são de outro partido dentro da própria igreja, e na sociedade, as pessoas que defendem outros pontos de vista. Então, nós temos que realmente entender que o que Deus está falando aqui, olha, a palavra do Senhor, essa palavra pesada que Deus deu para Zacarias, uma palavra assim de peso e de que algo muito sério ia acontecer, é uma palavra de juízo contra as fortalezas, contra os sistemas, contra as fortalezas que são feitas e os sistemas de governo que são reflexos do governo de Satanás. Então, mas as pessoas, muitas vezes as próprias pessoas que são os representantes desses sistemas, essas pessoas são vítimas, essas pessoas são escravas. E o nosso desejo é resgatar as pessoas para que, como aquelas profecias falam, saia da Babilônia, saia, não se torne participante, não entre nesse espírito. E isso é muito sério, porque isso, estou enfatizando muito que isso está dentro da igreja, os sistemas humanos estão na igreja, as nossas armas, as nossas atitudes são exatamente iguais. Muito tempo as pessoas falam, essa coisa que falam sobre a família, desmoronando a família, divórcio. O índice de divórcio dentro da igreja, de acordo com algumas estatísticas, é pior do que fora da igreja, ou pelo menos igual. Então, nós temos o desmoronamento da igreja e da ética, dos princípios. Não está acontecendo só na sociedade, isso está acontecendo aqui dentro da nossa vida, do nosso coração. Então, os verdadeiros inimigos não são os filisteus, o Tiro e Sidom, o Damasco. As pessoas de lá não são nossos inimigos. Os inimigos são o sistema que mantém essas pessoas escravas. Eu só vou dar um exemplo rápido, assim, para ilustrar isso, que tem um testemunho maravilhoso sobre uma pessoa que se chama filho do Hamas. Ele era filho de um dos fundadores, líderes do Hamas, que é uma organização terrorista, né, dos palestinos, e ele mostra, né, ele encontrou Jesus, mas ele mostra como, a gente sabe disso, os próprios palestinos, eles são as pessoas mais vítimas, porque eles são oprimidos pelos que dominam sobre eles e são atacados pelo povo de Israel. E vivem assim com muita miséria, os refugiados palestinos de outros países, os árabes não ajudam essas pessoas, na maioria dos casos, a ter uma vida restaurada, livre, digna, assim, mantém as pessoas nessa condição. E é isso que o inimigo faz. O sistema do mal mantém as pessoas debaixo de uma escravidão, e nosso inimigo, eles não são nossos inimigos, os palestinos não são nossos inimigos, nós não somos contra palestinos e a favor do povo de Israel. Nós cremos numa promessa de Deus para o povo de Israel, mas o povo palestino é tão amado por Deus quanto o povo de Israel. Então a gente precisa realmente ter essa visão que ele mostra aqui. Mas eu quero mostrar o que Deus fala aqui sobre o que ele é contra. Versículo 4, ele falando assim sobre... No versículo 2, fala que Tiro e Sidom, eles se consideravam muito sábios. Eles eram muito sábios. E Tiro edificou para si fortalezas, no versículo 3, amontoou prata e ouro. Então, o que ele está falando aqui? Isso não é uma coisa de Tiro, isso é uma coisa do mundo inteiro, é o sistema babilônico. Quando a Bíblia fala que Babilônia vai cair, ele está falando sobre Tiro, ele está falando sobre... qualquer lugar, Estados Unidos, Brasil, Europa, China, qualquer lugar
onde o sistema que o homem cria, ele sempre vai criar com essas características. Sabedoria, nossa própria sabedoria, nós somos capazes de criar uma fortaleza. Tiro achou, eles resistiram várias outras tentativas de domínio, de ser tomado por outras potências, então eles se consideravam como muito capazes. O próprio Israel cai nessa armadilha, que eles têm tantas defesas, são tão inteligentes, eles podem ser, nesse sentido, um Tiro, um sistema que se acha sábio e capaz e autossuficiente. Então, versículo 4, mas o Senhor despojará, destruirá o seu poder. Deus não tem interesse em destruir as pessoas, Ele tem interesse em destruir as fortalezas, Ele tem interesse em destruir o poder que está por trás. O verdadeiro alvo do reino de Deus é o sistema do príncipe deste mundo. Então, é isso que Deus está falando aqui. Que a riqueza, eles multiplicaram riqueza, nós temos proteção por causa da riqueza que nós temos. Então, confiança no dinheiro, confiança na economia, confiança nas defesas militares, confiança nas armas, confiança na sabedoria, na tecnologia. Então, aqui está tudo aqui, falando sobre esse tipo de sistema humano. E aí ele fala que as cidades do litoral aí, que hoje é a faixa de Gaza, mas seria as cidades dos filisteus, eles vão ficar com medo, eles vão ver o que aconteceu com Tiro, e é isso que descreve em Apocalipse 18, que quando Babilônia cai, todos os reis, todos os comerciantes, todos os sistemas de navios e transporte, de comércio, de tudo que o sistema humano tem, eles vão ficar apavorados, eles vão ficar desolados, porque o sistema no qual eles confiavam vai cair. Então aí fala sobre esse temor, essa dor e tal. E versículo 6, exterminarei a soberba dos filisteus. Então, Tiro e Sidom, mas também aqui dos filisteus, e, na verdade, assim, não é isso aqui, não é uma coisa de um lugar, não é que nos últimos dias vai ter um lugar chamado Babilônia que vai ter todo o sistema humano. Não, esse sistema humano infiltrou em tudo. Hoje nós vemos a China, que até poucas décadas atrás não era uma potência tecnológica e de riquezas e tal, e hoje está se tornando. Japão já faz tempo que então nós temos, e tem tantos outros países que crescem, a Rússia, a antiga União Soviética, a Europa nem se fala, Estados Unidos, todos esses lugares são candidatos, são manifestações da Babilônia, são manifestações daquilo que Deus está falando aqui, e é o sistema que vai cair. Deus está falando assim, vai chegar o tempo em que eles vão cair. Só que daí ele fala, aí mais uma coisa, no versículo 7, depois que ele fala da soberba dos filisteus, aí ele fala que da sua boca, dos filisteus, tirarei o seu sangue, dentre seus dentes, suas abominações. Aqui ele está falando sobre alguma prática idólatra que eles usavam. Então era uma coisa pecaminosa. E nós podemos aplicar isso para tantas coisas que são feitas, tantas abominações sexuais, de impureza, de desonestidade, de crueldade. Então, ele está falando assim, da sua boca tirarei o sangue, ou seja, Deus vai julgar, Deus vai pesar contra todas as práticas erradas. Isso aqui é uma pequena amostra, uma pequena coisa que ele está falando aqui, a respeito de como Deus vai tratar com os sistemas do mundo, com os reinos do mundo, para poder estabelecer o seu reino. Então, aí depois ele fala, no meio do versículo 7, esse povo da terra dos filisteus, ele também ficará como um remanescente, um restante para nosso Deus, será como príncipe em Judá.
Ele está convidando, veja como assim, ele vai quebrar o orgulho, ele vai quebrar aquilo em que eles confiavam, as riquezas, as fortalezas, a soberba e tudo mais, e ele vai resgatar pessoas, ele vai deixar no meio dos filisteus e certamente no meio dos outros povos, ele vai deixar um remanescente. Tem profecias em Isaías e outros profetas a respeito de uma restauração, de como Deus vai trazer pessoas do Egito, pessoas da Síria, e eles vão fazer parte do seu povo, que esse é o desejo de Deus, que Israel, que a igreja, que o seu povo seja uma bênção, uma redenção para todos os povos. Ok? Então, agora nós estamos prontos, então, para dentro desse contexto. Por que que tem a profecia do versículo 9? Por que Deus deu a Zacarias uma profecia a respeito do rei que viria? Ele fala assim, ele começa assim com celebração. Ele falou assim, olha, agora vou dar uma notícia, isso tem em vários outros lugares, nos profetas, Sofonias, tem no capítulo 3, né, Sofonias talvez não seja profecias tão conhecidas, mas tem umas passagens muito bonitas ali de como Deus vai purificar o seu povo, e aí ele fala assim, se alegrem, exultem. Vários lugares, ele fala assim, próprio Zacarias, quer ver, vamos sobre essa exultação, vamos lembrar de uma profecia no capítulo 2 de Zacarias, quando ele está tendo essa profecia de restauração para o povo que veio da Babilônia. E ele fala assim, no capítulo 2, ele fala no versículo 5 que ele vai ser um muro de fogo em redor. Ele fala para eles fugirem da terra da Babilônia, né, que seria essa separação desse sistema que Deus vai julgar. E aí ele fala no versículo 10, exulta e alegra-te, ó filho de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então nós temos essas profecias em outros lugares, aqui também ele está dizendo, olha, tem toda a história de Israel, naquela época já tinha, mas hoje tem muito mais a história dos judeus e a história de todos que servem a Deus, que fazem parte do povo de Deus. Nós temos uma longa história, todos os povos. Estude um pouco a história do mundo, a história de todas as nações. O que a gente sabe assim, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Os reinos humanos é muita opressão. Muito poucas exceções. Em alguns momentos havia talvez mais paz, houve, né, períodos em que as pessoas viviam sem tanta opressão, mas de maneira geral, se você pensa na história do mundo, época tem coisas que a gente exalta, né? Por exemplo, o Império Britânico, olha que glória, eles governavam, se torna assim, eles tinham muitas riquezas, mas estude a história da Índia, de vários países da África, muitos lugares que eram governados pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha. Eu estou dando como um exemplo, essas pessoas eram muito oprimidas, elas eram exploradas, elas eram escravizadas. Então a história dos reinos, a história dos impérios, é uma história de opressão, isso continua até hoje. Os países que dominam, os países ricos, eles exploram os outros, né? Não estou falando contra outro, não é uma coisa de ser de direita ou de esquerda, ou de ser um subversivo, ou de... Assim, é a história do mundo. A história do mundo é uma história de sofrimento. Então, quando você olha para Israel, eles foram oprimidos. Agora, fazendo um parêntese sobre Israel, quando é que Israel era oprimido? Quando eles não eram fiéis a Deus. Então, mais uma vez, o verdadeiro inimigo, e isso é muito aplicável para a situação de hoje, os verdadeiros inimigos não são os inimigos de fora. Os verdadeiros inimigos não, assim, o sistema da Babilônia, o sistema da Grécia, o sistema de Roma, são sistemas opressores.
todos são, né? Dos europeus, dos norte-americanos, se tivessem um governo dentro da América do Sul ou da África, você vai encontrar a África, que é um continente tão sofrido. Estude um pouquinho, Idi Amin e outros ditadores, eles matavam. Quantas coisas terríveis aconteceram por causa de governos. Então, o que eu estou querendo dizer é: os inimigos de fora são terríveis, fazem parte de um sistema que Deus vai eliminar, Deus vai destruir. Mas o grande problema vem de dentro. Quando o país é independente, quando o país tem seu próprio governo, oprime. Haiti, Cuba, Venezuela, onde você for, você vai encontrar pessoas, dominadores que oprimem o próprio povo. E isso é verdade em qualquer nação, em qualquer lugar, mas o grande problema é o nosso coração. O grande problema é que você pode trocar governo, você pode trocar partido, você pode trocar sistemas, mas você sempre vai ter o sistema humano e isso sempre oprime. Então, quando Zacarias termina de falar sobre esses outros reinos que Deus vai julgar, que vão cair, e ele fala assim: alegra-te muito, ó filho de Sião, alegra-te muito, exulta, ó filho de Jerusalém, vê, o teu rei está chegando, o teu rei vem. Então, esse versículo está no meio, aqui está no ponto 3, nessa sequência aqui, mas assim, a vinda do rei é a nossa esperança. Não tem outra esperança, não tem outra coisa que vai mudar o sistema. O povo voltou do cativeiro na Babilônia, mas eles não iam ter uma história fácil. Depois que eles voltaram da Babilônia, aí teve a Pérsia, o tempo da Pérsia, depois da Grécia, depois Roma. Assim, não foi eles saíram da Babilônia, ficou tudo maravilha. Não. Qual era a esperança? Qual era, nós vamos ver depois sobre esses prisioneiros da esperança, qual é a verdadeira causa, fonte de esperança para nós? É a vinda do rei. Então, essa vinda do rei, eu vou pular por um instantinho o restante do versículo 9 e vou ler o versículo 10. Destruirei, falamos sobre isso, ele vai acabar com os instrumentos, as armas, carros, cavalos, as coisas de guerra, e ele, esse rei, anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar. Então não vai ter mais inimigo, não vai ter mais Egito contra nós, Babilônia, Assíria, Síria, Tiro, Sidom, Filisteus, não vai ter nada disso. Ele vai, o rei vem. Nós temos que nos alegrar, é nossa esperança. Essa é a visão gloriosa. Agora, o ponto central de hoje, da aula de hoje, é: como que é esse rei? Eu coloquei para a nossa aula de hoje, o título é: que rei é este? E nós sabemos disso, nós não estamos como naquela época que eles não sabiam muito assim, não sabiam nada assim, que ia ter duas vindas, que o rei ia vir humilde, está escrito aqui, mas eles não conseguiam, os discípulos de Jesus não conseguiam entender. Então, é muita dificuldade até hoje. Nós falamos do príncipe da paz, nós falamos que Jesus veio na humildade, nós entendemos que ele morreu na cruz, nós entendemos que ele veio como servo, mas tem muita coisa que até hoje nós não entendemos. Entendemos assim, por isso que eu falo assim, é um entendimento intelectual, mas nós não temos essa percepção de que essa visão que Zacarias recebeu, da queda dos reinos humanos, de como Deus vai estabelecer seu reino, e Deus vai trazer vitória, e Deus vai reinar, vai ter esse reino glorioso, mas a pergunta para nós é: que rei é este? Como que vai ser esse rei? Então agora nós queremos trazer nossa lupa aqui, bem em cima do versículo 9,
e que Deus nos ajude. Eu tenho meditado bastante nesse versículo e nós queremos falar. Ele dá 4 coisas aqui no versículo 9, porque ele fala assim: alegra-te, exulta, teu rei está chegando. E aí ele vai falar de 4 características. Pelo menos 3, né, são características, e a última é uma espécie de sinal. Era como se ele falasse assim: olha, o seu rei está vindo, ele vai ter essas 3 características, mas eu vou dar um sinal para vocês poderem identificar. Quando vier esse rei, vocês vão saber quem é, porque ele vai montar não só um animal, né, uma jumenta, mas ele vai vir montado num jumentinho. Ele faz questão de falar, vem montado em jumento num jumentinho. E nós descobrimos nos evangelhos que era um jumentinho que ninguém tinha montado antes. Então, ele vem no filhote, ele vem assim, o jumento já é um animal que não tinha status de um cavalo, né, de um corcel, de um animal bonito, né, como até aparece na visão de Apocalipse 19, Jesus voltando, montado num cavalo branco, mas ele vem num jumento, mas não só um jumento, mas um jumentinho, um filhote, que nunca alguém tinha montado antes, ok? Esse é como se fosse um sinal. Mas vamos falar sobre essas 3 características, e é claro que a gente podia ficar falando bastante tempo e falando sobre outros textos, mas eu quero procurar, assim, eu fiquei pesquisando as palavras e opiniões e tal, assim, porque muitas vezes a tradução não faz justiça. Eu não sei, assim, tem várias traduções, eu vou ler como está na minha tradução aqui, vem essas 3 palavras: justo, o meu vem falado assim, salvador e humilde. Ok? Essas 3 palavras. Então, justo, salvador e humilde. E eu mesmo, eu li essas 3 palavras e eu achava assim, né? Bom, tem muitas profecias do Messias que falam que ele vai ser justo. E eu já vou ler um ou 2 textos que falam sobre isso. Depois, assim, né, as traduções falam: ou ele está trazendo salvação, ou ele é vitorioso, ou ele como na minha tradução aqui, ele é um salvador. Então, ele é justo e ele é um libertador, ele é um herói, ele vem para nos salvar. E a gente sabe, ele vem para nos salvar, mas eu quero mostrar como essas 3 palavras têm uma relação entre si. Não são assim, eu achava assim, as primeiras 2 são assim: ele é justo, ele é totalmente correto, ele vai governar com justiça, ele é um rei que vai fazer o que é correto, ele vai, e a Bíblia fala, tem profecias que falam sobre isso. Ele é um libertador, então ele vem assim para derrotar todos os inimigos. E ele também é humilde, como se essa terceira palavra fosse uma espécie de contraste com as 2 primeiras. Mas eu quero mostrar que realmente as 3 palavras, na verdade as 4, né, que ele está montado no jumentinho, todas essas 4 características ou descrições, elas formam um quadro só. E é isso que a gente não entende, mesmo a gente estando na história, a gente sabe que Jesus veio, que sofreu e tudo mais, mas a gente não tem muitas vezes uma boa noção. Mas antes de mostrar esse outro lado da justiça, é verdade, eu vou ler um texto só, mas tem vários, né, que falam, né, a Bíblia sempre fala, né, que o Messias, que o rei, ele vai ser justo, né? Mas eu vou ler em Isaías 11, um dos lugares, né, que fala sobre isso, para a gente lembrar que realmente quando Jesus vier como rei, quando ele começar a governar, ele vai governar com justiça. Isso é uma das grandes qualidades e uma das coisas que a gente pensaria que depois de séculos e milênios de história, a humanidade devia já ter governantes justos.
É o que a gente mais deseja, a gente quer um governante justo, mas nós estamos sendo cercados no mundo por governantes injustos e dentro de democracias, onde a gente pode escolher a pessoa, nós temos várias opções, podemos escolher, e a gente também tem sempre governantes injustos. Então, Isaías 11 fala que do tronco de Jessé, no versículo 1, vai brotar um rebento, e sobre ele vai repousar o Espírito do Senhor. Versículo 3, ele vai se deleitar no temor do Senhor, e aí começa a falar da justiça dele. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele não é uma pessoa que é influenciada assim pelo que vê ou pelo que as pessoas contam para ele, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca. Então, não é nosso assunto, não é meu assunto aqui nesse momento, falar sobre a segunda vinda. Esse aqui é um texto que eles misturavam, vai nascer um rebento da descendente de Davi, a primeira vinda, mas aqui já vai falando sobre a segunda vinda. Porque na primeira vinda, Jesus não ficava julgando. Até as pessoas, lembra, teve uma história de um pessoal que veio para Jesus e falou assim: Jesus, o pessoal está sendo injusto com herança. E Jesus falou assim: eu não sou juiz. Jesus falou assim: eu não sou juiz, eu não vou julgar essa causa. Então Jesus não assumiu a posição de rei na primeira vinda, ele não julgava. Esse texto de que ele vai julgar com justiça, eu só quero mostrar que Zacarias 9:9, a gente poderia falar assim: não, mas mesmo dentro do mesmo versículo, ele está falando sobre coisa da primeira vinda, que ele vem montado no jumentinho, mas está falando sobre ele ser justo quando ele governar, porque ele é o rei. Não, eu não creio nisso, e quero mostrar. Tá? Eu quero mostrar que essas três características, elas combinam entre si. E a gente precisa entender as três para poder realmente entender do que se trata, ok? Então eu vou falar, eu coloquei aqui na folha assim, um pouco do significado da palavra que é usada. Essa palavra que ele é justo tem muito a ver com uma pessoa que ele tem legitimidade, ele tem direito de ser rei. Por que Jesus tinha direito? Porque ele era filho da descendência certa, mas por outras razões também que nós vamos ver. Mas ele é qualificado, ele é correto, ele age de acordo com o padrão. Essa palavra aqui pode se referir a alguém que julga lá na frente, mas nós queremos mostrar que nesse ponto da primeira vinda, eis aí vem o seu rei, mas ele ainda não assumiu, na primeira vinda ele não assumiu a posição de rei, e no que ele era justo, por que ele era justo, nós vamos ver depois. A segunda palavra é que algumas traduções como a minha colocam como salvador, como libertador, como aquele que traz salvação. Como eu sempre falo, eu não conheço as línguas originais, eu não sou um conhecedor de hebraico, de grego, de línguas originais. Eu dependo de estudar os recursos, os livros que vão explicar, que vão detalhar, que vão esmiuçar o significado das palavras, que vão nos ajudar a entender não só o significado da palavra, como ela é usada em outros lugares, etc. Essa palavra que ele assim, não é um verbo, ele é justo e ele vem para salvar. Não é um verbo que nós chamaríamos assim, de voz ativa, é um verbo que está na voz passiva. Ele vem como um receptor de salvação, não como aquele que está salvando. Ele é um rei
ele é a esperança, ele é aquele que nós acreditamos que vai trazer a paz e tudo isso que vem depois no próprio capítulo, que nós sabemos que tem na visão, nas promessas de Deus. Mas nesse versículo 9 ele está falando assim: alegrem-se, vocês precisam reconhecer o seu rei, ele é aquele que vem, ele é aquele que vai salvar. Mas agora não, agora ele é justo, ele é aquele que é dotado de salvação. É como se ele fosse aquele que ele vai ser salvo. Jesus precisa ser salvo, vamos ver por quê. Ele é vitorioso não nesse momento de estar vencendo outros exércitos, mas ele será vitorioso porque ele vai passar por uma situação em que ele terá que ser socorrido. Olha que situação. E por que eu posso concluir isso? Porque às vezes o verbo cabe mais de uma interpretação, mas eu quero que vocês vejam aqui. A terceira palavra realmente é a chave de tudo aqui. A grande chave de entender que descrição que Zacarias está dando do Messias está nessa palavra aqui. Essa palavra, que às vezes é traduzido como humilde, ela você pode encontrar vários outros textos, eu não tenho tempo para mostrar isso agora, mas tem muitos outros textos onde essa palavra, no contexto, significa abatido. Não é só assim, Jesus está vindo em grande poder e vencendo, mas ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa que não se vangloria. Não, essa não é a ideia. Ele não é humilde só porque ele está montado no jumentinho. Ele é humilde porque ele vem numa situação de passar por aflição. É a mesma palavra que nós vamos encontrar, já vou olhar em Isaías 53, que é a grande descrição. Aqui é um versículo em Zacarias. Em Isaías ele tem um capítulo inteiro, Isaías 53, para falar exatamente desse servo que vem como um rejeitado, como alguém que é carregado de dores, como alguém que suporta injustiças, porque ele mesmo não deve nada disso, né? Então, essa palavra é uma pessoa abatida, é uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, uma pessoa que sofre. E vamos lá em Isaías 53, porque eu acho que esse paralelo com Isaías 53 vai nos ajudar muito para entender essas três palavras, essas três características aqui. Isaías 53 fala quem deu crédito à nossa pregação, versículo 1, versículo 2, ele foi subindo como um renovo, como um brotinho, que ninguém nem dá muito valor, não tinha parecer, nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Então essa a ideia. Zacarias fala assim: se alegrem, o seu rei está chegando. E aí que rei? Por isso que a minha pergunta, o título da aula é: que rei é este? Que esperança que nós vamos ter, que agora todos os outros reinos que nos oprimem, todo esse sistema humano que traz sofrimento, que esperança nós podemos ter em alguém que é fraco como nós? Ele assumiu a nossa fraqueza, ele não tem nem formosura, a gente, assim, nada nos atrai. Versículo 3, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado, não teve uma ou duas experiências com sofrimento, experimentado no sofrimento, como onde que os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito. Essa é a mesma palavra humilde aqui em Zacarias 9. Nós o considerávamos como aflito. Quem que é aflito? É um coitado, é alguém que está sofrendo, está sendo injustiçado.
Nós o consideramos como um aflito, ferido de Deus. Só uma pessoa que está passando por isso só pode ser uma pessoa que Deus está julgando. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não. Agora é nesse ponto. Então, essa descrição de Isaías nos ajuda a entender essas palavras aqui. Por quê? Porque o que é justo nesse contexto aqui? O que é justo? Ele ainda não está falando sobre alguém que vai governar com justiça. Isso vem depois. Isso é uma profecia válida e verdadeira. Jesus vai governar com justiça. Mas antes de governar com justiça, ele precisa ser justo. Mas ele é justo, ele não cometeu pecado, mas ele tem que ser justo numa situação de injustiça. Então, essa palavra humilde, ela nos dá a chave, porque na verdade não começamos justo, quem salva, quem liberta e também humilde. Não, nós começamos assim, ele é uma pessoa aflita, ele é uma pessoa que está sofrendo, ele é uma pessoa necessitada de salvação. Jesus não vai conseguir se salvar. Então ele fala, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele sofre, mas ele sofre injustamente. É nesse sentido que ele é justo, ele é legítimo, ele é qualificado, porque ele age de acordo com o padrão divino, que o padrão divino, assim, aqui vai falando, versículo 5 fala, ele foi ferido pelas nossas transgressões, não pelas transgressões dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 7, ou versículo 6, fala, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, essa é a justiça dele. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, ele não abriu a boca. Versículo 8, ele foi oprimido. Quem pode falar da sua linhagem? Ele foi cortado da terra dos viventes. Versículo 9, deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Então, essa é a justiça dele. Ok? Então, versículo 10, o Senhor agradou moê-lo, porque Deus tem um propósito, o bom prazer do Senhor vai acontecer por meio dele. Versículo 11, ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos e levará as iniquidades deles sobre si. E aqui não fala especificamente de como Deus vai salvar, mas o versículo 12 dá a entender que ele sofre no nosso lugar, mas aí Deus vai dar a ele uma porção entre os poderosos e ele vai ser exaltado. Essa parte não é muito explícita aqui em Isaías 53, mas nós sabemos que porque ele foi humilde ou aflito, ou perseguido, porque ele passou por isso no nosso lugar, e ele foi justo, ele foi salvo. Ele foi salvo. Para falar, eu vou pular assim, vou falar uma coisa um pouquinho lá na frente, depois eu quero falar um pouquinho sobre como Jesus cumpriu essa profecia. Mas essa parte de salvação, eu queria que vocês me acompanhassem em Mateus 27, quando Jesus estava na cruz. Eu não sei se você já pensou sobre essa questão de que antes de poder nos salvar, Jesus foi salvo. Jesus não foi salvo de pecados, mas a ideia de salvação na Bíblia é muito mais ligada a ser liberto de uma situação de angústia, de morte, de perder tudo. Então, Jesus veio como um humilde, como um abatido, como um aflito, como um necessitado, porque ele sofreu no nosso lugar. E eu queria que você visse aqui, em Mateus 27, porque acho que em Mateus
é que nós temos uma descrição mais viva, mais completa do que nos outros evangelhos. Mateus 27, versículo 38, né? Mesmo 37 fala que por cima de sua cabeça eles puseram a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Então lembra assim, Zacarias também está profetizando: eis aí o seu rei, ele está chegando. Seu rei está chegando. Mas eles não reconheceram como rei. Os próprios sacerdotes, quando Pilatos colocou essa inscrição, eles, acho que no outro evangelho, eles falam assim, não coloque Jesus rei dos judeus, fala assim que ele disse, que eles não queriam que ele fosse esse aqui é o rei. E aí, olha o que eles falam sobre ele, versículo 38. E foram crucificados, Mateus 27, 38, foram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o templo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Então, esse aqui é uma situação em que o filho de Deus, o rei, ele está totalmente impotente, totalmente à mercê da vingança, da ira, da crueldade dos homens. E as pessoas falam com ele: você falou que era o Filho de Deus, você falou que podia reedificar esse templo em 3 dias, você falou que podia salvar, então vamos ver, você tem que se salvar a si mesmo. Como que você vai salvar os outros? Você está perdido. Como é que você vai salvar alguém? Então, esse é o sentido de salvação nesse versículo. É um verbo que está na voz passiva. Ele não é uma pessoa, nesse momento, ele é o rei que vem, ele vai salvar, ele é o libertador. Ele é o que vai reinar em justiça. Mas percebe, Zacarias está descrevendo alguém que está vindo como o rei, mas que está vindo na posição de aflição. Não é só eu sou grande, mas eu vou ficar muito humilde, eu não vou me colocar. Não, ele vem na posição de alguém que não consegue se salvar. Alguém que é objeto dessas injúrias. Você falou que é o caminho, você falou que salva, você falou que tem vida eterna, você não consegue nem se salvar. Continua aqui. Versículo 41, da mesma maneira também os principais sacerdotes, com escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou a outros, a si mesmo não pode se salvar. É rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Zacarias está falando: alegrem-se, porque o seu rei está vindo. E o rei está vindo como... que rei é este? Que rei é este que vem dessa maneira? Versículo 43, confiou em Deus. Gente, vocês imaginam Jesus sabia quem era, Jesus tinha a convicção, mas ele era homem, ele estava ouvindo essas palavras e ele estava se sentindo totalmente incapaz de fazer alguma coisa. Então, ele fala assim, eles falaram com ele: confiou em Deus, livre-o agora. Se ele confia em Deus, se de fato o ama, pois disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os assaltantes. Então, Isaías 53 e essa passagem de Mateus nos mostram muito claramente que rei é este que Zacarias está falando. Agora, eu quero que vocês me acompanhem em Lucas. Eu não vou ter tempo de olhar todos, mas tem poucos episódios da vida de Jesus que são registrados nos 4 evangelhos. Não tem muitas coisas, assim, a ressurreição, a crucificação, tal, mas assim, muitos episódios individuais às vezes são repetidos por 2 ou 3 evangelhos, mas não são muitas histórias, muitas narrativas que são registradas nos 4 evangelhos. Mas o cumprimento de Zacarias 9:9 é registrado nos 4 evangelhos. Nos 4. Agora, dos 4 evangelhos, só 2 citam o texto
e mesmo assim citam de uma forma bem resumida, que é Mateus, no capítulo 21, e João, no capítulo 12. Então, dois relatos registram que era um cumprimento da profecia. E eu acho que não vai dar tempo, não sei, mas assim, em João 12, antes de ir para Lucas, acho que a gente pode só rapidamente assim, mostrar que em João 12, ele fala, olha só, quando que esse texto foi cumprido? Quando Jesus estava bem próximo da sua morte, ele estava caminhando para Jerusalém, estava falando a caminho, né? Ele ficou, né, talvez vários dias, né, indo com seus discípulos em direção a Jerusalém, e Jesus sabia que era a hora dele, sabia que ele estava indo para Jerusalém, era a etapa final, ele sabia disso, foi avisando os discípulos várias vezes. E lembrem que Jesus, em nenhum momento até aqui, Jesus, quando o povo começava a clamar, quando eles queriam fazer dele um rei, quando eles queriam exaltá-lo, até mesmo nas curas, ele mandava, não fique contando para os outros. Então, em nenhum momento Jesus aceitava qualquer tipo de coisa assim, vamos coroá-lo rei, vamos aclamá-lo, vamos, né? Até esse momento, Jesus não aceitava. Mas agora, nesses últimos dias, antes da sua morte, ele está chegando para Jerusalém, época da Páscoa, quando ele vai ser crucificado, chegando perto, vamos ler aqui João ele não vai falar sobre esse aspecto, né? Ele chega perto de Jerusalém e até manda os discípulos ir na frente, fala assim, vá para tal lugar, vocês vão encontrar uma jumenta e um filhote. Vocês vão soltar, eram animais de outras pessoas. E ele falou assim, vocês vão chegar lá e vão soltar esses animais e trazer para mim. E se alguém te perguntar, que claro que eles vão perguntar, mas peraí, quem é você para pegar os meus animais? Se eles perguntarem, só fale assim, que o Senhor precisa. Então, desde esse momento, Jesus está usando uma atitude de um rei. Ele vai entrar em Jerusalém o mais próximo possível, assim, nessa primeira vinda, ele vai entrar como rei. E é a entrada triunfal, que ramos de palmeira, eles ficam aclamando. A gente pensa que Hosana é um tipo assim de exaltação, mas na verdade Hosana é salva-nos, Senhor. Mas eles chamaram de filho de Davi, né? A multidão chamou de filho de Davi, a multidão falou assim, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, né, tal. Então eles falaram expressões, eles estavam reconhecendo. E até os fariseus que estavam perto, eles falaram com Jesus, assim, olha, seus discípulos, seus seguidores estão falando coisa absurda, mande parar. E Jesus falou assim, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Então, foi o momento em que Jesus aceitou. Ele aceitou um reconhecimento. Mas por que ele aceitou? Porque ele sabia que essa entrada, e depois ele entrou no templo, expulsou os cambistas e tal, mas essa entrada, essa aclamação, foi uma das coisas que levou Jesus à cruz. Então Jesus aceitou a aclamação, mas justamente porque ele sabia que isso ia ser uma das causas, uma das coisas que iam um gatilho, né, para que eles falassem, não podemos deixar mais. Mas olha, eu antes de ler o texto de Lucas, que é um pouco mais completo, e tem uma coisa importante para a gente olhar ali, em João 12, versículo 12, fala assim, no dia seguinte, a grande multidão que viera à festa, ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Então, ele nem tinha entrado ainda, eles ouviram falar, e de acordo com os outros evangelhos, nós sabemos que ele mandou buscar esse jumentinho, e eles tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Então, Hosana é salva-nos. Salva-nos é uma expressão
que eles estão pedindo libertação. Mas eles estão dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus encontrou, versículo 14, um jumentinho, montou nele, como está escrito. Então, só Mateus e João citam o texto de Zacarias. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é isso. Versículo 15, ele cita, não temas, ó filha de Sião. Essa é a profecia de Zacarias. Que podem se alegrar, podem celebrar. Vocês não precisam ficar mais com medo. Essa situação de opressão de outros reinos, de vocês serem oprimidos, isso vai acabar. O seu rei está chegando. Vê, o teu rei vem, montado num filho de jumenta. Agora, o ponto que eu queria mostrar aqui em João é, olha aqui, versículo 16. A princípio, nem os discípulos entenderam o que estava acontecendo. Eles não entenderam. Jesus entrou num jumentinho e eles não conectaram com a profecia de Zacarias. Eles não conectaram. Porque aqui está dizendo, só depois que Jesus foi glorificado é que se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe haviam feito essas coisas. Então, olha só, eles não reconheceram, não viram. Claro que a multidão estava celebrando e tal, mas vamos agora para Lucas 19, porque eu quero mostrar mais uma coisa que aconteceu aqui nessa entrada. Eu não vou ler tudo, que eu já falei um pouco sobre como Jesus deu a instrução, vocês vão para a aldeia, vocês vão encontrar os jumentinhos, isso está a partir do versículo 28, Lucas 19, 28, vai contando essa história, né? E aí, versículo 35, eles trouxeram o animal a Jesus, lançando o jumentinho, sobre o jumentinho as suas vestes, ajudaram Jesus a montar, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, ele não entrou em Jerusalém ainda, ele está no Monte das Oliveiras, chegando. Toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o rei. Estavam vendo que Jesus era o rei. Bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Versículo 39, disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Eles estão falando blasfêmias, estão falando que o Senhor é rei, não pode falar isso. E Jesus disse, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E agora vem o ponto que eu queria mostrar, e a minha grande pergunta, meu ponto de conclusão em toda essa, olhando para essa profecia de Zacarias, é que Deus tem um caminho para o trono. Zacarias profetizou sobre a queda dos reinos, e o resto do capítulo ele vai falar sobre a vitória final. E tem coisa que ele vai falar sobre preparação, que nós vamos olhar nas próximas aulas. Mas aqui ele mostra, nem Zacarias entendeu isso, tenho certeza, Zacarias não, né, ele viu alguma coisa, ele falou essas palavras aqui, ele falou sobre um rei que viria humilde, mas eu não sei quanto que Zacarias provavelmente não entendeu, duas vindas, e o rei que vai proclamar paz às nações, que vai governar sobre tudo, que vai ser a nossa esperança. Esse rei, nós estamos cansados de saber isso, esse rei veio na humildade, mas nós não entendemos que este é o caminho de Deus, é um caminho secreto. Deus tem uma arma secreta, Deus tem uma estratégia secreta. Paulo chama isso de mistério. Tem um mistério, tem vários aspectos desse mistério, mas eu quero falar sobre o mistério que fala em 1 Coríntios 2, que ele fala assim, final de 1 Coríntios 1, ele fala assim, os sábios deste mundo não entenderam. Mas os sábios deste mundo estão na igreja também. É eu e você, nós ainda somos sábios deste mundo, porque nós não estamos entendendo. E eu quero então olhar com vocês nesse final de Lucas 19, esse final da história aqui. Ele entra em Jerusalém,
Os fariseus, e nós vimos lá no outro texto, nós vimos quando na cruz, fariseus, escribas, toda a elite, toda a classe de governo, toda essa classe estava olhando para Jesus na cruz e estava dizendo, ele falou que ia salvar, ele não consegue se salvar. Mas eles estão olhando aqui, nesse texto aqui, eles estão vendo Jesus entrando, tem pessoas que estão dando louvores a Deus por todas as maravilhas, tem gente que está reconhecendo, os próprios discípulos não conseguiram ainda entender que isso era o cumprimento de Zacarias 9, mas os discípulos e a multidão, eles estão dizendo, esse é o rei, nós estamos vendo, nós estamos nos alegrando, estão fazendo o que Zacarias mandou fazer, alegrem-se, o rei está chegando. Só que o rei estava chegando num disfarce, o rei estava chegando numa situação de humildade, não é humildade de assim, como eu já falei assim, eu sou grande, mas eu não vou me exaltar, eu não vou falar de mim mesmo, não é esse tipo de humildade. Ele veio como alguém que não tinha capacidade de se salvar. Ele veio como alguém que não ia conseguir se salvar. Então ele fala aqui, olha só, Jesus está vindo pelo caminho, Monte das Oliveiras, multidões aclamando, fariseus rejeitando, e aí ele chega. Ele nem entrou em Jerusalém. Versículo 41, Lucas 19, 41. Quando ia chegando, Jesus está olhando. Quem já foi lá, quem tem uma noção da geografia, da situação, assim, o Monte das Oliveiras fica olhando de frente, né, da cidade de Jerusalém, e aí eles descem para esse vale e sobem, mas quando está no Monte das Oliveiras descendo, você olha e você vê a cidade de Jerusalém. Então Jesus está olhando para a cidade de Jerusalém e chorando sobre ela, dizendo, versículo 42, tem 2 lugares só nos evangelhos que falam explicitamente que Jesus chorou, quando Lázaro morreu e aqui. E ele diz, ele chorou, ele disse, se tu conhecesses, ao menos neste dia, se vocês soubessem o que Zacarias profetizou, se vocês entendessem o segredo, se vocês entendessem esse mistério de Deus, se vocês pudessem entender que o caminho para esse rei que vai governar, não é só assim, eu vou dificultar, eu vou colocar um disfarce para eles não entenderem, não, o caminho, o que vai acontecer, de acordo com Zacarias, no versículo 10 de Zacarias 9, esse rei vai proclamar paz, ele vai acabar com a guerra, ele vai trazer justiça, mas para fazer isso, ele tem que vir pelo versículo 9, ele tem que vir num jumentinho, ele tem que vir como alguém necessitado, ele vem como alguém que vai ser colocado numa cruz e não vai ter como resistir. Ele é alguém que precisa de salvação. Então, lembra que eu estou falando de salvação no sentido de poder ser livrado da morte, livrado do extermínio. Se você olha os Salmos, Davi muitas vezes ele se coloca no lugar do Messias, ele fala assim, vêm os touros contra mim, estão querendo me devorar, salva-me, e ele fala assim, graças a ti, que o Senhor não vai deixar a minha alma ficar na morte. A salvação para Jesus não veio como eles ficaram zombando dele, dizendo, desça da cruz. A salvação que Deus deu para Jesus foi de ressuscitá-lo da morte, de vencer a morte. Não foi de fazer com que ele fosse... Jesus falou assim, se eu quisesse eu chamava 12 legiões de anjos, me tirariam daqui. Mas não era essa salvação. Então, se vocês conhecessem, este é o dia da sua visitação. Mas agora, sublinha essa frase, agora isto está encoberto aos teus olhos. E eu diria até hoje a gente fala sobre o povo judeu que não consegue ver que ele é o Messias,
Mas eu diria que a igreja, que está tão envolvida com armas humanas, tentando conseguir o reino de uma forma errada, eu diria que nós que olhamos para a segunda vinda e Jesus vem para acabar com todos os inimigos, sim, isso está escrito, mas qual é o caminho? Esse caminho que Jesus trilhou é o caminho que Ele está esperando que a gente siga também. Jesus não vai voltar sem que a igreja também ande com Ele, e isso está encoberto aos nossos olhos. Quando Jesus falou com seus discípulos, logo depois da confissão de Pedro, dizendo: você recebeu uma revelação, você sabe que eu sou o Messias, mas agora eu quero falar com vocês, eu vou para a cruz. Pedro pegou e falou assim: não, Jesus, não fale de derrota, não fique com essa visão negativa. E nós, como igreja, nós até hoje nós estamos falando, não vamos pensar sobre coisas negativas, não vamos achar que nós vamos perder nossa posição de poder, o nosso lado não vai perder na política, o nosso lado não vai perder em várias áreas, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Deus quer que a gente ganhe. Deus quer, nós vamos continuar vendo isso em Zacarias 9, Ele vai libertar, Ele já libertou cativos, Ele abriu o caminho para a libertação, mas o caminho para a vitória, o caminho para ser esse rei, é isso aqui, é humildade, justiça no meio da perseguição, não abrindo a boca. Pensa se a maioria de nós sabe ficar calado quando alguém nos acusa. E Jesus vem como aquele que é dotado de salvação. Então, aqui ele fala assim: isso está encoberto aos teus olhos. E ele fala: dias virão em que teus inimigos te cercarão, vão te derrubar, não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Quando é que vem e de que forma que vem a visitação para a igreja, o avivamento que nós aguardamos? Que tipo de visitação vai ser? Será que o caminho do rei, o caminho de humildade, de sermos necessitados, de precisarmos de salvação, de sermos justos no meio da injustiça? Eu quero que vocês entendam, quero que eu entenda que Jesus vai julgar com justiça, porque Ele foi justo quando Ele foi injustiçado. O caminho para o rei que vai governar é esse caminho, não tem outro. Antes de poder ser o instrumento de salvação, Ele precisou de salvação. Acho que eu nunca entendi isso de uma forma tão clara como estou entendendo nesse contexto de Zacarias. Jesus precisou. Então eu vou terminar com um texto que fala isso também em Hebreus. Hebreus capítulo 5 fala assim, que também fala sobre lágrimas. Hebreus 5, versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas. Por que Jesus, que situação que ele está falando aqui? No jardim de Getsemane. Tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Então Jesus está nessa situação. Não, nós vimos em Isaías 53, não é porque ele pecou, ele não cometeu ofensa nenhuma, mas ele viveu, ele passou pela experiência de ser um necessitado, de ser um desprezado, de ser alguém de quem Deus virou o rosto, de sentir que Deus o abandonou. Ele passa por essa situação, mas ele clama a Deus, ele clama àquele que o podia livrar da morte, porque ele falou assim: passa de mim esse cálice, eu não quero beber. Mas ele foi ouvido por causa da sua piedade, por causa da sua submissão, por causa do seu temor a Deus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu.
E olha o que fala no versículo 9: agora sim, tendo sido ele aperfeiçoado, ele aceitou, ele confiou, ele passou pelo escárnio das pessoas que falaram assim: olha, ele é um derrotado. Ele falou de salvação, ele não consegue salvar os outros. Ele passou por tudo isso e se tornou autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aí sim, ele foi salvo, não foi livrado da morte, mas Deus o alcançou lá na sepultura, lá no inferno para onde ele foi. Deus o alcançou e tirou de lá. Deus salvou, Deus ouviu. Deus não deixou, como fala no Salmo, Deus não deixou a sua alma na morte. Então ele foi salvo, e por ter sido salvo, por ter vencido a morte, ele se tornou autor de salvação, de vida eterna para todos. Então, eu não sei se para você está tendo esse efeito. Para mim, isso aqui foi muito forte, isso aqui foi muito impactante. Pensar que esse rei, que rei é este? Que vitória é essa? Como é que o reino de Deus vai vencer sobre todos os outros reinos, sobre Tiro e Sidom e Filisteus e Babilônia e tudo que tem por aí, todas as opressões e todas as coisas erradas, e nós ansiamos por esse rei, nós queremos que ele venha, nós queremos que o reino de Deus venha. Nós vamos ver isso em Zacarias 9, nós falamos no vislumbre geral, nós falamos que o povo de Deus sendo livre, sendo liberto das armas carnais, nós podemos nos tornar joias e armas espirituais nas mãos de Deus, e Deus virá trazer salvação para todo mundo, mas Ele precisa de que nós e o povo de Israel passe também por esse caminho. Esse é o mistério que até hoje nós não conseguimos entender, porque nós continuamos tentando alcançar o reino de Deus e a volta de Jesus com armas humanas. Senhor, nós pedimos que de alguma forma, não na nossa cabeça, mas no nosso coração e na nossa vida, que nós possamos entender esse caminho de humildade, esse caminho de aflição, esse caminho de nos submeter a Ti, esse caminho do reino de Deus. Jesus entrou em Jerusalém com essa humildade, mas ele chorou porque ele sabia que eles não conseguiram entender. Nós olhamos para Ti, Senhor, nessa hora, porque se nós formos honestos, nós vamos dizer: Senhor, eu também não consegui entender. Eu não tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a sabedoria do mundo. Eu tento salvar a minha vida ao invés de perdê-la. Eu tento me proteger, eu tento me defender, eu tento achar um atalho. Eu não consegui entender esse caminho que o Senhor mostrou de uma forma tão clara para nós. Mas pedimos que o Senhor faça isso, porque o Senhor é poderoso para tirar as vendas dos nossos olhos e para preparar um povo que vai realmente seguir a Ti até o fim. Apocalipse 14, aqueles que seguiram a Ti, que seguiram o Cordeiro, seguem aonde quer que Ele vá, abandonam tudo e seguem a Ti. Nós queremos estar no meio desse, Senhor. Nós pedimos a Tua graça para isso, em nome de Jesus. Amém.